Nosso tema, preparando-me para conquistar, parte 7. Ou seja, o Senhor, 6 cultos, já nos ensinou e nos preparando para nós avançarmos. E hoje nós vamos falar da primeira grande conquista, depois que eles chegaram na terra prometida. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 11:30. Pela fé, não tem mais lei, cruzou o Jordão, chegou a Canaã, é pela fé. Tudo se dá pela fé. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Quem crê? Você não tem a fé apenas humana e natural, você tem o dom da fé. Não há muralha na sua vida que não vá ruir. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Até a batalha, a posse, tem estratégia de Deus. Você vai aprender mais um pouco de como você vai agora tomar posse. Agora já é para começar a agir, a ir em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai, chegou a hora, Pai, de nós experimentarmos, usarmos tudo aquilo que temos aprendido. Não só nesta série de mensagens, mas ao longo dos anos, com o conhecimento e a revelação da sã doutrina, da graça de Deus, a vida por fé, a confiança. Jesus, prepara-nos, Pai, para conquistar a nossa Jericó. Jericó representa a primeira grande conquista depois que o Jordão foi cruzado, Jesus. Quando estavam na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, eles não iam ficar acampados ali a vida toda. Eles tinham que andar, lutar. As batalhas iriam existir. Mas o Senhor tinha dado aquela terra a eles. Tudo estava pronto e preparado. Então, Jesus, assim também nós temos grandes coisas prontas e preparadas. E o Senhor está nos ensinando como nós vamos batalhar, vencer as adversidades, as muralhas, as fortalezas, para tomar posse do que é nosso por herança. Fala hoje a cada coração aqui. Fala aos que estão pela internet, ávidos por receber esta direção tua, Pai. Porque nós vamos avançar. Em nome de Jesus, usa esta palavra, este fato. Usa a vida de Josué, dos sacerdotes, daquele povo, dos cabeças das famílias. Usa este exemplo, Pai, para nos ensinar a nos apropriar daquilo que tu já tens preparado. Assim eu oro com fé, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Muito obrigada, Tiago Careca. Amados, eu nem comentei, eu nem preciso o que aconteceu neste lugar. O amor personificado. Esse é o amor de Cristo. É o amor de Cristo que se manifesta com algo palpável. Falar eu te amo é importante, mas amar com atitude é mais forte. Eu louvo a Deus pelo ministério de louvor, por cada músico, por cada ministro de louvor, que ao se juntar num gesto de amor, raparam a cabeça. Como homenagem àquela que esteve com todos eles, desde o início. E estará. Porque Deus está fazendo uma obra extraordinária. Todas as semanas, todos os dias, nós vemos milagres na vida da nossa Bispa Silmara. Então, alegre-se. Porque este altar está refletindo amor. E amor cura, amor liberta, amor transforma, amor edifica, amor conserta.
Amor restitui e regenera. Amém? Amém. Você vai conquistar com amor grandes coisas. Amados, fé em Deus, diga fé em Deus. E obediência, diga obediência. Então, fé em Deus e obediência aos seus desígnios são virtudes imprescindíveis, indispensáveis para aqueles que desejam superar todos os obstáculos da vida e avançar e conquistar a sua herança em Cristo Jesus. Portanto, fé e obediência são requisitos indispensáveis para conquistar e para destruir as fortalezas do inimigo. Porque você já sabe que para conquistar aquilo que Deus já lhe deu, há muralhas, há dificuldades, há fortalezas colocadas por quem? Pelo inimigo. Mas você com fé e obediência a Deus, você faz cair isto tudo por terra, todas as fortalezas, e você avança e toma posse. Amém? Então, o que são fortalezas, bispa? Fortalezas são aquelas impossibilidades estabelecidas há muito tempo. Fortalezas são aquelas dificuldades intransponíveis que existem na nossa jornada rumo às nossas conquistas. E hoje nós vamos aprender sobre o valor da perseverança. Mesmo quando parece que não está funcionando, parece que não está funcionando, porque com Deus tudo funciona. Então nós vamos aprender sobre o valor da perseverança e sobre a infalibilidade, a palavra é difícil, mas é fácil, das promessas do Senhor. Em outras palavras, as promessas do Senhor não podem falhar. As promessas do Senhor não falham. Amém? E nós vamos ver esta perseverança e esta infalibilidade das promessas na questão das conquistas. Porque Deus é conosco por onde quer que nós andemos. E com Ele não há barreiras intransponíveis. Com Deus não há fortalezas que não sejam derrubadas. Então, nós vamos lembrar da promessa. E se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, há 2000 anos quase, Ele consumou na cruz. Já está tudo pronto. Deuteronômio 9, 1-3 diz assim: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Por isso você está sendo preparado, porque o que vem é maior. Cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Uau! Olha a visão, né? Que Moisés teve. As cidades vão ser grandes, mas vão ter muralhas altas. Parece que elas vão até o céu, parecem intransponíveis. Versículo 2. Povo grande e alto, filhos dos anaquins, tipo gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. O que eles já tinham ouvido? Quem poderá resistir aos filhos de Enaque, aos filhos de um grande gigante? Outros gigantes, quer dizer que o povo já sabia a fama daqueles filhos da perdição. Quem poderá resistir? O Senhor está dizendo, vocês já sabem o que falam deles. Agora vocês têm que saber o que eu falo deles. O que eu falo de vocês. Né? Versículo 3. Sabe, pois hoje, tem alguém que veio aqui para saber isso hoje. Que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim, os desapossarás e depressa. Tá chegando! E depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. O Senhor fez a promessa para Moisés. Agora Moisés já tinha morrido e era Josué que estava com esta promessa nas mãos, no coração, na mente, e o povo de Deus tinha que confiar nisso. A primeira cidade a ser conquistada, depois que eles passaram o Jordão e ficaram um tempo no acampamento, seria Jericó.
conhecida na Bíblia como a cidade das palmeiras. A gente só pensa em Jericó com muro, aqueles muros feios, né? E como lá dentro tinha um povo feio, filhos da perdição, parece que era feio. Jericó era uma cidade linda, belíssima, cheia de palmeiras, muita fruta, solo fértil. Os irmãos estão entendendo? Então, esta era a primeira cidade que seria conquistada. Como cidade mesmo, ela era uma terrível fortaleza, trancada, impenetrável. Agora, como um local para se viver, era um verdadeiro oásis, só que agora um oásis permanente. Tá bem? Então, uma cidade cercada por grandes várzeas, campos, e muito farta, tinha muita fartura. Porém, Jericó precisava ser conquistada e destruída. Tudo teria que ser destruído, e você vai entender por quê. Quero mostrar um mapa, um outro mapa que eu ainda não mostrei, só para você entender. Aqui está Canaã, né? Tudo que aparece aí é a terra prometida. E eu não sei se você consegue ver aquela parte ali, daquele verdinho mais claro. Se você me acompanhar visualmente, no verdinho mais claro, e ir ali naquele rio, aquele rio, o que está cortando ali é o Jordão. Aí, à esquerda do Jordão, você encontra uma estrelinha, dá para ver? Só quem tem boa vista. Escrito o quê? Gilgal. Quem achou Gilgal? Verde claro, ao sul do verde claro, de Gade, tá vendo ali? Tem um pontinho, logo que passa o Jordão, atravessou ali, está escrito o quê? Gilgal. Corre o olho imediatamente para baixo. No próximo pontinho está Jericó. Ok? Então, é bem perto. Jericó era a cidade. Eles poderiam ir para qualquer lado? Se eles não tivessem a direção de Deus, eles poderiam escolher qualquer lugar. Mas Deus disse o quê? Jericó. Deus dá a direção da sua conquista. Às vezes você tem um monte de coisas para fazer, um monte de coisas para conquistar. Eu começo por onde? Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Nós vamos logo, dia 8 de janeiro, construir um projeto de vitória para nortear a nossa vida, para orarmos a respeito em 2018. E nós vamos pôr saúde, nós vamos vida profissional, vida ministerial. Por onde eu começo? Eles não fizeram conquistas em paralelo. Até eles aprenderem a conquistar, era uma coisa por vez. Nós precisamos fazer uma coisa por vez para que seja bem feita. Para que tenha a direção de Deus, para que a gente não se confunda e se perca e não faça nada. E seja derrotado, não é? Então, nós vamos ver como é que Deus organizou o seu povo para a grande conquista. Para que a conquista pudesse ser alcançada, para que aquela conquista tivesse sucesso, o povo de Deus deveria estar atento a alguns detalhes importantes, que nós também devemos estar atentos. Então, primeiro, que não é um detalhe, mas que tem que se prestar atenção quando se vai para a primeira conquista. Número 1, vamos lá. A promessa de Deus. Você tem que ter a promessa aqui dentro e aqui dentro. Josué 6, 1 e 2 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. A notícia de que o Deus de Israel tinha feito tantas coisas no Egito, eles tinham superado todo o deserto, o Mar Vermelho tinha se aberto, o Rio Jordão tinha se aberto, caía comida para eles diariamente. Essa notícia ou essas notícias já tinham chegado. E agora, o povo sabia que eles tinham atravessado o Jordão e estavam ali. Então, eles estavam com as suas cidades rigorosamente fechadas. Por quê? De medo. Então pense, aquilo que você vai conquistar está rigorosamente fechado. O inimigo não quer que você conquiste, mas é seu. Ninguém saía nem entrava. Sabe aquela coisa?
Não, ninguém sai, ninguém entra. Eles estavam vivendo só com o que era produzido na cidade. Eles não arriscavam abrir portões, sair alguém, porque eles estavam com medo. Consequentemente, aquilo que era dos nossos irmãos hebreus, estava trancafiado, estava fechado. Tem coisa que está bem segura na mão do inimigo, mas é sua. Então, o primeiro ponto que você tem que ter é a promessa do Senhor em mente. Porque se você tem dúvida, não sei não, mas se Deus te disse que aquilo é teu, que Ele vai te dar, então não importa se está rigorosamente fechado, não importa se ninguém abre, se ninguém fecha, se ninguém sai, não importa se você não vê movimento algum. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. É isto aqui o ponto. Quando nós vamos para uma grande conquista, nós vamos ter uma grande adversidade. Nós vamos ter impedimentos, amados. Aquilo lá o inimigo não quer soltar. Ele sabe que Deus já deu, ele sabe que é teu, mas ele diz: eu vou dificultar, como eles. Muralhas intransponíveis, ninguém saía, ninguém entrava, rigorosamente fechado. Mas você tem que lembrar da promessa. Essa é a promessa que você vai lembrar a respeito de cada conquista da sua vida. Entreguei na tua mão. Entreguei na tua mão. Quem está falando isso é o Senhor. E eu entreguei na tua mão Jericó, a conquista, mas eu entreguei o seu rei e os seus valentes. Eu entreguei na tua mão toda a força contrária, todo o poder contrário que está impedindo você de se apropriar daquilo que é seu. Já te deu, o Senhor já te deu a vitória. Não vá para uma conquista com a cabeça de derrota. Vá para uma conquista com a cabeça da vitória, de vitória. Então, o que Deus estava fazendo? Prometendo a conquista total daquela cidade. O seu rei, os seus guerreiros, o seu povo. E a principal lição aqui é que nós precisamos estar atentos às promessas de Deus. Amém? Deuteronômio 11, 24 e 25. Outra promessa, que era para eles não pensarem que não ia dar certo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Então, para Jericó ser deles, de fato, eles tinham que pisar lá. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. O Senhor já disse. Você está com medo de quê? É teu. Vai ser, se ainda não é, você vai se apropriar. Versículo 25. Ninguém vos poderá resistir. Presta atenção. Não vai ter muro e nem gente. Não vai ter circunstância, não vai ter dificuldade, não vai ter pessoa, não vai ter demônio, não vai ter principado, potestade, inferno que vai resistir a você. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus, Ele é nosso, está do nosso lado. Porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Então, quando você for para uma conquista grande e pensar em tudo que Deus tem falado e preparar, vá pronto. E pense o seguinte: eu tenho que encostar nisso. Porque a hora que eu encostar, que eu pisar, a hora que eu entrar nesse território, é meu. Não vão querer deixar, mas você vai. Você vai. Bispa, mas olha, amados, presta atenção que nós estamos numa outra fase espiritual. Como já vos tem dito, o Senhor tem falado isso há muitos anos, mas agora, nós estamos pertinho de Jericó. Agora nós vamos entrar. Seja o seu Jericó o que for, você vai entrar. Amém? Então essa passagem de Deuteronômio, ela nos mostra como Deus já havia prometido ao seu povo. Não somente a conquista de Jericó, mas também a conquista e posse da grande área que compreendia, toda a terra de Canaã. E os inimigos
iriam tremer diante do povo de Israel. Meu amado, quando você chegar numa empresa, quando você for fazer uma entrevista, amados, os concorrentes, os inimigos vão tremer. Só de olhar para você vão tremer. Então ouça o que eu vou lhe dizer, porque é pelo Espírito. Dê muito testemunho do que Deus já fez na sua vida. Quer botar medo, que é para o diabo lembrar que Deus já agiu e continuará agindo porque Ele é Deus, e que você se lembre e não vai se amedrontar nem um pouco. Então dê muito testemunho, que todos à sua volta, que em todo lugar onde você for, você fale algo que Deus fez na sua vida. Fale algo que Deus fez na sua vida, porque este poder de Deus manifesto em nossa vida através do testemunho que damos, começa a amedrontar quem é contra nós. Quem é de Deus vai querer ficar junto. Mas quem é contra vai ficar com medo. Vai se armar. Amém? Amados, há muitas promessas de Deus para nós na palavra. Promessas sobre conquista e sobre a derrota dos nossos inimigos. Os nossos inimigos não são pessoas especificamente. São entidades malignas, são demônios, são principados, são potestades, são forças espirituais do mal, que agem através de pessoas, através dos filhos da perdição. Então, Satanás, ele é o príncipe dos demônios. E é através deste exército organizado, demoníaco, que Satanás comanda toda a rebelião contra o povo escolhido de Deus. Então, você tem que saber que a sua luta não é contra uma muralha, é o que está por trás de tudo isso. É uma força espiritual do mal. Mas diz Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Então, filhos da desobediência vão estar à nossa volta o tempo todo, porque o diabo atua através deles, neles e através deles. Eles vão ser as muralhas, eles vão ser as dificuldades. Sistemas, organizações, locais de trabalho, chefias, colegas, instituições, estudo, professores. Amados, presta atenção. Você tem direito a avançar. E você precisa saber o que é que está agindo para impedir esse avanço. O diabo tem debaixo de suas mãos o controle do mundo. O mundo que está nele. Porém, diante do Senhor, Satanás e todo o exército do inferno é vencido. Então, somente no poder de Deus é que nós podemos pisar leões, áspides, serpentes, escorpiões. É com Deus. No poder de Deus, os nossos inimigos são reduzidos a nada. A cinzas, diz a Bíblia, debaixo dos nossos pés. Veja o que diz Malaquias 4, 2 e 3. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Está preparado o dia da tua conquista, as batalhas que você vai enfrentar. O Senhor disse, essa gente toda que você vai ver, as oposições, os nãos, as portas fechadas, é cinza debaixo dos teus pés. Vá pensando nisso, crendo nisso, é cinza debaixo dos teus pés. Sobre nós, amados, está a seguinte ordem. Põe para nós no telão, por favor. Eu entrego os teus inimigos nas tuas mãos. Por isso que 2018 será o grande ano das nossas maiores conquistas. O Senhor já entregou todos os inimigos, só que agora nós estamos mais preparados do que jamais estivemos para ir em frente, para tomar posse do que é nosso. Ponto número 2. Vocês me aguentam mais 5 minutos? Eu fecho a mensagem. Para que a promessa se concretize, porque o Senhor disse, onde pisar a planta do teu pé. Jericó é tua. Onde pisar a planta do teu pé, a promessa foi consumada. Mas para que a promessa se concretize, aconteça na tua vida, é preciso estar em total obediência a
Então, no ponto 1 eu falei, precisa lembrar da promessa e crer. Traz isso e crê, e crê, e crê. E no ponto 2, para se concretizar, você precisa estar em obediência. Deus transmite instruções. Instruções para serem colocadas em prática. Então, eu quero ler aqui um texto. Você conhece, mas para você ver como foram as instruções do Senhor, para que eles tivessem vitória completa na primeira conquista deles. Josué 6, 3 a 5 diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, quer dizer que tem gente que é de guerra, guerra espiritual, que é de oração. Você tem que identificar na tua casa, quem são os membros da tua família que são de guerra, de oração de guerra. Não tem ninguém, então é você. Então é você. Deus está em Gilgal, tornando você um guerreiro. Presta atenção, toda essa preparação é porque você não vai depender de pessoas. Você é um homem de guerra, você é uma mulher de guerra. É você que vai para a guerra, é você que vai vencer os inimigos, é você que vai derrubar as muralhas, é você que vai conquistar Jericó, é você! É você que é de guerra. Então vós, pois, todos os homens, mulheres de guerra, rodeareis a cidade. Que cidade? A sua conquista. Você vai rodear isso aí. Rodeia em pensamento, rodeia visualizando, rodeia confessando, rodeia investigando melhor. Rodeia a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. O que significa isso? Nós temos que trazer para o novo pacto, para o espiritual. Amado, é seu, é aquela conquista que você quer? Rodeia, rodeia, rodeia. Vai lá, vê de novo. Observa, ora, presta atenção. Cada dia vai aparecer um detalhe. Vai de novo, vai, insiste. O que é isso? Perseverança. Não chegue diante daquela conquista e diz: mas eu não sabia que Jericó tinha uma muralha do tamanho de um prédio de 4 andares. Eu não sabia que Jericó tinha uma muralha que tinha 6 metros de largura. E ela era dividida mais ou menos assim: 2 metros, uma vala, e depois uma muralha de 3 metros. E casas eram construídas em cima. A casa de Raabe era uma casa construída nessa divisa. Isso tudo para poder entrar lá dentro. Então tinha muro altíssimo, que Moisés lá falou em Deuteronômio, que muralhas que vão até o céu porque eram altas. Tinha espaço de um muro para o outro, tinha uma vala. Tinha gente nas casas observando tudo o que acontecia ali, né? Quem é de guerra vai rodear a cidade, vai cercar uma vez. Assim você vai fazer por 6 dias. 6 dias, 6 é o número do homem. O que significa isso? Tudo que for humano, tudo que for natural, você vai fazer. Não é para ficar cercando igual tem um povo aí, não, a gente fica dando volta num lugar, jogando azeite, não vai acontecer nada. Tem uma igreja que contrata aí um helicóptero e derrama azeite em São Paulo. Só suja mais a nossa cidade linda. E não acontece nada. Esse rodear, cercar, é você começar a olhar para aquilo e dizer: é meu. É meu. Vai vir para minha mão. Eu vou conquistar isso, seja lá o que for. Você vai fazer a tua parte natural. Ok? Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. 7, 7, 7, 7. O que vem esse 7? A perfeição de Deus. É o tempo perfeito, com a maneira perfeita, com a direção perfeita, com a estratégia perfeita. Amado, presta atenção. Você tem que estar ligado. Você tem que estar, clicado. Você tem que estar perceptível a Deus, para que tudo seja perfeito na tua conquista. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as trombetas. 5. E será aqui, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará uma grande grita.
Mas que essa coisa de maluco. O muro da cidade cairá absoluto. O muro vai cair abaixo quando você gritar. Depois de ouvir o sinal. Esse grito é a tua posse, a tua confissão. E o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então você não vai se preocupar com o pedaço do muro do outro. Você não vai se preocupar com a localização do outro. Você vai se preocupar com a sua. Porque diante de você vai cair o impedimento e tem algo lá dentro que é teu. Amém? Então, notem, por favor, que o êxito do plano não está em questioná-lo. Não houve ninguém que falou, por quê? Mas por que, certo? Por que os sacerdotes? Por que tem que ir a arca? Vamos mexer com a bendita da arca? A bendita da arca é sagrada. Por que Deus mandou fazer isso? Gente, nós vamos ficar dando volta numa cidade, uma vez por dia. Amados, o êxito não está em questionar Deus, mas em obedecer as instruções de Deus e colocá-las em prática imediatamente. Foi isso que eles fizeram. Josué 6... Vamos ler do 5 em diante. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança. Ele simplesmente dirigiu a direção que ele recebeu de Deus. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Nós temos todos que falar a mesma língua. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Armado de quê? De palavra. Armado o quê? De oração, de louvor, de adoração, da comunhão, do amor de Deus, do conhecimento. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Então tem homens armados, tem os sacerdotes, tem a arca da aliança. Os irmãos estão entendendo? Tem uma sequência. Até como nós vamos usar as armas espirituais. Tem que ler a Bíblia, eu tenho falado, tem que ler a Bíblia. Quem está lendo mais a Bíblia? É você que vai para a conquista. Tem que ler a Bíblia, tem que orar mais, tem que estar louvando mais, tem que adorar a Deus. Os homens iam à frente, armados, os sacerdotes tocavam as trombetas, depois na retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. A confissão mantida, independentemente da muralha e da dificuldade. Porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Então presta atenção, tem horas e lugares e momentos que você não pode dizer o que está para acontecer. Você fala baixo, você internaliza, até a hora em que você vai dizer, é agora que isto aqui é meu, que isto vem para minha mão. Amém? Versículo seguinte. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. O que eles faziam? Eles estavam em Gilgal, eles iam, era 2 quilômetros, tá? Eles iam com tudo isso aqui, eles rodeavam a muralha, eles não rodeavam perto dos muros, porque perto dos muros eles podiam levar flechada, perto dos muros era comum eles derrubarem água quente, água fervendo, tá? Perto dos muros, eles estavam suscetíveis à defesa da cidade. Então era muito longe que eles andavam em volta da cidade. Só que eles lá dos muros viam aquele povo rodeando. Aquele povo rodeando, né? E quando acabava de fazer isso, eles voltavam para Gilgal, para o arraial, e dormiam. Você tem que fazer o natural e depois ir para a tua casa e dormir. Presta atenção, você tem que fazer a tua parte e depois descansar. Porque tem mais coisa para fazer no dia seguinte. E descansar. E repousar. E esse descanso é mais do que físico. É o descanso espiritual, sabendo que aquilo é teu e que vai chegar e que você está fazendo conforme a instrução do Senhor. Versículo seguinte. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Eles podiam dizer, uma vez basta, nós não vamos ficar aqui fazendo isso. Nós vamos fazer.
quantas vezes forem necessárias, até que aquilo venha ao nosso domínio. Amém? Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Ou seja, nada para o nosso louvor. Somos sacerdotes reais, temos que continuar louvando o tempo todo, trabalhando, fazendo o natural e louvando. Os homens armados iam adiante deles. Oração, gente de guerra, de batalha, né? E a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Para fazer o quê? Dormir, comer, dormir. E assim fizeram por 6 dias. 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. No último dia, tinha que intensificar. Quando a bênção estiver perto, você vai intensificar tudo. Quando você vir que a coisa está chegando, não vão querer te entregar. Então você vai orar mais, louvar mais, intensificar a tua vida espiritual. E da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, num dia só. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Então, nós temos aqui o exemplo de como obedecer sem questionar. Diga, obedecer sem questionar. Olha, deixa eu lhe fazer um parênteses aqui. Você que ainda não dá dízimo, e que é membro dessa igreja, foi plantado e se alimenta daqui, hoje não vai embora sem preencher o envelope e dar seu dízimo. Porque não adianta, amado, a gente fazer espadinha de papel, ficar rodeando a cidade e gritando, caia, em nome de Jesus. Não vai cair nada. Não vai cair nada. Quando a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, eu comecei a mensagem dizendo a fé e a obediência aos desígnios de Deus. Enquanto nós não obedecermos a Deus na sua totalidade, nós não podemos pisar em Jericó, porque nós seremos destruídos se não estivermos fazendo como Deus quer que seja feito. Eu estou falando de dízimo, porque é uma questão que a gente vê muito em nossos dias. A pessoa com a mente dividida, se ela tem pouco, muitas vezes ela diz, eu não posso dar porque eu tenho pouco. Se ela tem muito, ela diz, eu não posso dar porque é muito para eu dar. Preste atenção, eu estou dando um exemplo prático. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é uma denominação religiosa. Nós estamos aqui, diante de um Deus vivo e verdadeiro, com a palavra de Deus exposta. O Espírito está falando a cada coração que eu sei, porque a palavra não pode voltar para Deus vazia. O que está faltando não é direção, conhecimento, revelação, estímulo, entusiasmo, empurrar. Não, o que está faltando é prática de obediência. Eu estou falando aqui porque eu quero ver você conquistar a sua Jericó. Nós temos este exemplo aqui de como obedecer sem questionar. Simplesmente eles colocaram em prática o plano proposto por Deus. Pode ser que este plano fosse um tanto absurdo, estranho, como para alguns é absurdo dar dízimo. É estranho pegar 10% e semear. Porém, era preciso obedecer. É preciso obedecer. Amém? Então eu encerro lhe dizendo que neste trecho só que nós lemos, aqui nós vemos um exemplo de marcha. O Senhor não mandou eles ficarem parados, mandou eles andarem. Vai andar, vai se mover, vai agir, vai se mexer. Pode não parecer que está tendo resultado, mas Deus quer que seja desse jeito. Tem que acordar todo dia e fazer o natural. Tem que todo dia fazer o natural. Parece que não dá, que está difícil, que a porta não abre. A muralha continuava lá. E eles faziam. O segredo aqui, o êxito é obedecer. Faça a sua parte e faça bem feito. Amém? E esta marcha, ela tinha 2 objetivos. Eu quero passar porque você tem que se mover. Ideia sem ação não serve para coisa nenhuma. Não leva a lugar nenhum. Número 1. Qual era o objetivo da marcha? Amadurecer e exercitar a fé do povo de Deus. É para você fazer tudo bonitinho, mesmo que tenha que repetir aquilo 1000 vezes. Nessa repetição, você está sendo treinado, a sua fé está sendo exercitada e Deus quer
que você haja. Mesmo que você não veja, isso é viver por fé. Então, amadurecer e exercitar a fé do povo de Deus. Você sabe por que às vezes uma conquista demora? Porque a pessoa está verde, espiritualmente verde. Vamos correr com esse amadurecimento. E às vezes as coisas demoram para a gente ter esse tempo de cuidado e tratamento de Deus na nossa vida. Mas Jericó é tua. Então, se exercite, creia, continue crendo, ainda que esteja demorando. Hebreus 11:30 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Tem um tempo perfeito que a bênção chega à sua vida. Mas tem que rodear quantas vezes Deus mandar você rodear. Isso significa fazer o feijão com arroz, o natural, mesmo que você ache que os resultados não estão aparecendo. Eles vão aparecer e vão te surpreender. E o segundo objetivo deles obedecerem e fazerem essa marcha à volta da cidade de Jericó era amedrontar os inimigos. Amedronte pela tua fé, pela tua vida espiritual. Não é com ameaça, não é com cara feia que a gente amedronta alguém, mas é vivendo o evangelho da graça de Deus. As pessoas contrárias a você, o mundo espiritual treme quando você sabe quem você é e onde você vai chegar. Josué 6, 16, 20 e 21, e nós vamos encerrar. E sucedeu que na 7ª vez, aconteceu, vai acontecer. Que na 7ª vez, naquela vez que o Senhor diz: beleza, meu filho, era isso que eu queria de você, era isso que eu esperava de você, era para fazer isso, você está me obedecendo, ok, chegou a 7ª vez, chegou a vez da perfeição, chegou o tempo perfeito. Quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Tem uma hora que Deus diz: vai, grita, confessa, toma posse, porque o Senhor te entregou a tua bênção. E o que aconteceu? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Versículo 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Deus mandou, e eles obedeceram. Eles não chegaram lá e disseram: já caíram os muros, vamos fazer conchavos e aliança com esse povo. O Senhor disse: destrói tudo. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, filhos do diabo. Mas era criança. Mas o diabinho, quando cresce, vira diabão. Mas velhos, idosos. Ora, diabões um dia foram diabinhos, agora são diabões. Tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então, ao toque das trombetas, ao grito do povo de Deus, os muros altos e fortes vieram abaixo, possibilitando ali uma grande conquista. Esse número 7, ele representa Deus e a perfeição de Deus na Bíblia Sagrada. Ou seja, o total do que se quer representar aqui, como, por exemplo, as 7 igrejas do livro do Apocalipse, as 7 taças, as 7 pragas, os 7 castiçais, e assim vai. 7 dias durou aquela marcha. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas, e no 7º dia deram 7 voltas. Josué já sabia, ele cria no que ia acontecer. Você precisa acreditar que você está fazendo o natural, mas vai acontecer algo tão extraordinário. Mas quando, bispo? Rápido! Você que está querendo pressa, tem que ser treinado na fé, na longanimidade, na perseverança. Continua. Mas é isso, é sempre isso, é sempre isso. Eles também eram sempre a mesma volta, o mesmo som, a mesma pessoal. Um dia Deus disse: chegou a hora. Eu quero orar com você, para que você comece a se mover. Agora você tem conhecimento, eles já tinham conhecimento em Gilgal necessário para destruir Jericó. Você já tem conhecimento para destruir as muralhas, as fortalezas, e entrar e tomar posse daquilo que é teu. Não é para fazer aliança com coisas escuras e escusas.
Sim. É do jeito de Deus, minha amada. É do jeito de Deus. Por isso você tem visto a glória de Deus. Por isso pessoas da sua família têm se convertido, como hoje, membro virtual foi recebido aqui. Quando nós fazemos como Deus manda, obedecemos e fé naquilo que Deus fala, a posse de Canaã vem toda, da forma mais simples do que nós imaginamos. Vamos todos ficar de pé nessa hora. Diga fé e obediência. Diga imprescindível para uma grande conquista. Tem que acreditar mais, acredite mais. Tem que obedecer mais, obedeça mais. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão de obediência em algo que você vem desobedecendo a Deus. Não faça isso com você, não faça isso com a sua família, não faça isso com o seu futuro. Deus tem, Jericó é só o começo. Depois vem Ai, vem Betel, vem Jerusalém, uau! Vem muita coisa. Pai amado e bendito, Senhor Jesus, é fé e obediência, fé e obediência, fé e obediência, fé e obediência. Senhor, eu oro para que ninguém aqui continue se frustrando, se enganando. A obra de Deus não é feita de máscaras, de religiosos, de esquentadores de banco. A obra de Deus é feita de pessoas que obedecem ao seu Senhor, que creem em tudo que Deus fala. Jesus está na hora, está mais perto Jericó do que jamais esteve na nossa vida. E Jericó vai ser o começo. Quando nós entendermos, Pai, que é mais simples do que nós pensamos. Quando nós virmos os muros ruírem e nós adentrarmos a cidade, nós vamos saber como fazer nas outras conquistas, Pai. Então nós precisamos aprender. Por isso às vezes o treinamento é mais longo, porque depois da primeira vamos aprender a conquistar. Eu oro pelos homens da igreja, para que sejam homens de fé, para que sejam homens obedientes. Porque um homem que não obedece a Deus leva a sua família ao naufrágio. Está sempre à deriva. Eu oro pelas mulheres, Jesus, para que como os homens sejam guerreiras, mulheres de guerra, homens de guerra, que usem as armas espirituais. Jesus, eu oro pelos jovens, que não sejam passivos, que sejam jovens ativos na palavra, Pai. Que persigam os seus sonhos, os seus ideais. Que deem testemunho dentro das suas casas, na sua escola, no seu trabalho, no clube, na academia, por onde andarem, no seu condomínio, no seu bairro, na sua comunidade. Porque o inimigo tem que bater em retirada com medo de nós. Jesus, eu profetizo, as muralhas vão cair, as muralhas vão ruir, Jesus. Não importa a altura, a espessura, a dureza, é o Senhor que faz cair, não nós. Basta crer e fazer o natural. E fazer o natural é obedecer. O êxito está em obedecer, sem questionar, sem argumentar, sem conjecturar, sem desculpar. É obedecer. Obedecer. Levanta aqui, Senhor, homens, mulheres, famílias, jovens, obedientes, Pai, que não deem jeitinho. Oh Deus, a tua obra não é jeitinho. A tua obra não é feita, Senhor, de risinhos que escondam atitudes de desobediência. A tua obra é poderosa, é uma obra transparente, é uma obra santa, linda, limpa,
exige testemunho de vida, digno, ilibado, santo, irrepreensível. Jesus, eles conquistaram Jericó do jeito que o Senhor mandou e falou, porque eles creram e obedeceram. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, preparados para obedecer e misturando fé com esta palavra, porque podemos vir a ter o melhor final de ano das nossas vidas. Mas pode ser que este último mês ainda seja um tempo de rodear Jericó, mas de 2018 não passará. Amadurece o teu povo, Senhor. Amadurece o teu povo, Senhor, em termos espirituais. E com a obediência e o testemunho, ó Deus, exalta-o, eleva-o, para que todos tremam e temam diante de um Filho de Deus. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém, amém.